Baseando no texto de Coríntios 11, 23, sobre a Santa Ceia, abra a tua Bíblia comigo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 19, verso de número 17. Livro de João, capítulo 19, verso de número 17. Glórias a Deus. Quero ser breve, que eu também quero participar da ceia. Glórias a Deus. Enquanto você procura, com a permissão do pastor, depois eu vou estar ali na porta. Eu trouxe ali o meu trabalho. Quem puder estar abençoando o pregador, o profeta, abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém? Quantos acharam? Diga amém. Amém. João capítulo 19, verso de número 17. A epígrafe vai dizer: a crucificação. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e pôs em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos judeus levaram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. E diziam, pois, aos principais sacerdotes judeus, a Pilatos, para que não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele diz: sou o Rei dos Judeus. Mas Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Repito, o que escrevi, escrevi. Glória a Deus. Se assente dando glória a Deus. O texto pertinente a qual acabamos de ler, Evangelho de Jesus Cristo, segundo quem escreve é João, um dos primeiros discípulos, diante de uma pescaria, onde Simão Pedro não pescou nada, mas Jesus estava vindo, dando o seu sermão, e a multidão o apertava e oprimia. Jesus olha a embarcação, de 8 metros por 2 de largura, entra dentro da embarcação, pede para que afaste, termina o seu sermão e chama Simão Pedro para entrar no barco. É bem verdade que quando ele escuta Jesus chamando ele para entrar no barco, ele está frustrado. Porque bem verdade é, você trabalhar a noite toda e não ter o que levar para casa, qual é a resposta que você vai dar para a tua família? A frustração de Pedro, ou de Simão, não frustra os planos de Deus na terra. Porque os planos de Deus é diferente das frustrações que nós temos dia após dia. Ele entra no barco e fala: Jesus, eu até vou, mas não porque eu quero, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Eles voltam com o barco cheio, chegando ao pique, lotado de peixe, de mantimento, e Pedro fala: Jesus, se afaste de mim, não fique perto de mim, porque eu sou pecador, não sou digno de estar ao teu lado. Aí Jesus fala: agora eu quero que você seja discípulo, porque você pescador, conhecer redes, conhecer pesca tu conhece, mas eu vou te ensinar um tipo de pesca diferente. Aleluia! Porque você tira aquilo que é natural e coloca sobre o sobrenatural. Eu quero que você seja um homem sobrenatural para trazer para o natural. Vou te explicar. Meu Deus. Você tira quem está no seu habitat de vida e coloca para a morte.
Só que eu quero te usar para tirar pessoas do habitat da morte, Glória a Deus. para colocar na vida. Porque ele está tirando o peixe onde está no habitat de vida. Peixe no meio do mar, ele se torna vivo. Quando você tira o fôlego de vida do peixe. Então você traz a... Só que quem está no mundo, nas trevas, no pecado, está na morte. Aí Deus vai usar Pedro, Tiago, João, André, e fala bem assim: eu quero usar vocês, meus primeiros discípulos, para tirar quem está na morte, para colocar na vida. Santo Deus. Deus escolhe 70, divide em 2 partes e manda cada 2 para fazer a missão. E desses 70 ele vai escolher mais 12. Desses 12 ele anda com 3, Pedro, Tiago e João. As casas que eles iam, Pedro, Tiago e João. Quando subia ao monte, Pedro, Tiago e João. A última subida ao monte, Jesus deixa os seus 9 embaixo, os seus 8 embaixo, e sobe com 3, sendo que um estava faltando porque estava entregando Jesus, que era Judas, que bem depois ele aparece com os soldados romanos para prender Jesus. Mas mesmo ele sendo entregue, traído por Judas, Jesus diz: amigo, por que vieste? Jesus não está olhando porque é um traidor, Jesus está olhando com amor. Só que depois Judas se entrega às lágrimas, se arrepende, tenta se matar, mas não morre enforcado, morre por causa da queda. Será que ele foi salvo? Alguns teólogos dizem que sim, outros teólogos dizem que não. Eu fico na tese daquela pessoa que fala: como é que eu quero ser salvo se eu estou tirando a minha própria vida, se suicidando a si mesmo? A própria Bíblia diz que o suicídio faz parte de um dos maiores pecados, porque você está tirando aquilo que não é teu. O fôlego de vida quem deu foi Deus. Então vamos entender que discípulos só sobraram 11. 3 andaram com Jesus, mas só um tinha intimidade. Colocava a sua cabeça no seu peito e escutava a batida do seu coração. É esse mesmo João a qual acabamos de ler. Esse mesmo João, ele é escritor dos 5 livros, conhecido como Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, que acabamos de ler. 1º, 2º e 3ª epístola de João. E também o livro do Apocalipse, que é conhecido onde ele escreveu na ilha de Patmos, exilado por Domiciano, perseguidor da igreja na terra, na região próxima em Roma. Domiciano, ele se levanta porque ele quer ser o maioral, quer ser adorado, quer colocar deuses estranhos, quer colocar pecado, corrupção. Bem verdade que a Bíblia vai nos relatar que João é perseguido. E por ser perseguido, João é estar diante de um homem que quer ser adorado, mas não conhece o rei da adoração. Ele está diante do discípulo de Jesus Cristo. A Bíblia vai nos dizer que quando João é exilado na ilha de Patmos, ele vai escrever uma carta a cada igreja. 7 igrejas, 7 cartas. E uma das igrejas chama atenção. Filadélfia é o nome dela. Bem verdade que o texto vai começar bem assim: eis que é aquele que tem a chave de Davi. Abre e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras, mas eis que diante de ti pus uma porta aberta. Repito, pus uma porta aberta. Ela está fechada? Não. Está com tranco? Não. Está com senha? Não. E por que eu vou temer as circunstâncias da vida? Porque é bem verdade que todos os dias nós temos luta, temos provas, temos dificuldades. Mas não podemos deixar a luta, a prova, a dificuldade
nos impedir de atravessar as portas da vida que Deus tem aberto. Às vezes a porta que você está esperando é uma porta de emprego, uma porta de faculdade, ou até mesmo, vamos pôr no reino espiritual, a porta da cura, a porta da libertação. Foi dito aqui no culto sobre a libertação do vício das drogas. Jesus me libertou de 5 tipos de drogas. Hoje Jesus olha para mim e fala: filho, prega. Sim, Senhor, eu prego. Só que eu não prego se o Senhor não for comigo. Ah, não. Eu não faço se o Senhor não for comigo. Eu não sou usado se o seu Espírito Santo não estiver em mim. Eu faço que nem Davi: Senhor, tire tudo que eu tenho, até o reinado, tire a riqueza, tire tudo, tire o trono. Só não retire de mim o teu Espírito Santo. Bem verdade que eu até mesmo quero ser como Jó. Por quê? Jó não se apresenta. Jó não chega com a carteirinha nas igrejas e fala: eu sou pregador. Jó não chega falando: aqui está o meu crachá, aqui está o meu cartão. Não, Jó fica na dele. Porque quem apresenta é Deus. Deus chega até Satanás e fala: viste o meu servo Jó, temente, fiel e segue os meus preceitos. Eu prefiro ser apresentado por Deus do que ser apresentado pelos homens. Porque um dia está te aplaudindo, mas amanhã está te apunhalando. Foi assim que aconteceu com Jesus ao caminho do Gólgota. Um dia tem a gente apresentando: esse é quem está curando na cidade. E o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma comitiva e vamos atrás dele, porque tem pão fresco, tem peixe na brasa. Aí Jesus chega em um certo dia e fala: vós vem a mim não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que eu posso oferecer. Aí alguém diz lá atrás: que pregação pesada e dura. Sabe aquele crente que não gosta da pregação e fica: essa pregação não é para mim. Aí Jesus vira para os próprios discípulos e fala: se vocês não gostaram, vá com eles. Mas se levanta Pedro no meio deles e fala: Jesus, para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de salvação? Aí João vai vir escrevendo no capítulo de número 15, a parte 5, a parte C, dizendo: sem mim nada podereis fazer, porque há poder na tua palavra. Aí vem no capítulo de número 10 dizendo: vós sois limpo pela revelação, profecia, pelo movimento, pela palavra. É a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que restaura, é a palavra que abre, é a palavra que fecha, é a palavra que entra, é a palavra que sai. É sobre a palavra que nós estamos dizendo sobre hoje. Porque se não for a palavra, ela não cura, não liberta. Então, quando nós vamos entender que nós precisamos da palavra, nós vamos lá em Gênesis capítulo 1, verso de número 1. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Quem está dizendo? A palavra. E não há, naquele momento, quem pudesse impedir Deus trabalhar. Porque quando ele começou a fazer, ainda antes que houvesse dia, ele é. Aí eu vou entender que lá em Bereshit, ou Gênesis, ou recomeço, ou começo, ele vai dizer: haja luz. Da onde está saindo a palavra? Da boca dele. Então eu vou entender que a palavra tem poder de abençoar, como de amaldiçoar. Eu posso tanto abençoar o meu filho, a minha filha, como amaldiçoar os meus filhos. Eu posso dizer que ele é uma bênção, mas ele está só aprontando, mas é uma bênção. Mas a partir do momento que eu trago uma palavra de maldição para ele ou para ela, aquela maldição se torna realidade. O que Deus está querendo trazer nessa manhã de hoje, sobre a ceia: examine-se, pois, o homem a si. A palavra examine-se quer dizer posseior no grego, que quer dizer
Traga aquilo que traz a memória de você, daquilo que te faz pecar. Talvez você chegou aqui nessa manhã e fala, mas Senhor, está difícil, está complicado, eu não sei o que fazer. Mas Jesus está dizendo, eu estou contigo. Eu sei o quanto você sofreu até chegar aqui. Mas eu sei que você vai participar do corpo e do sangue de Cristo. Quando Jesus ele vai instruir o apóstolo Paulo a trazer a menção da Santa Ceia, o apóstolo Paulo vai ser bem criterioso em dizer que a Santa Ceia ela é um conjunto entre o homem, Deus e a igreja. Homem, Deus e a igreja. Tu vai entender o porquê. O homem, porque nós temos que saber o que nós estamos fazendo diante de Deus. Deus, porque eu tenho que respeitar Ele mesmo não sabendo ou vendo Ele. Porque se eu não respeito quem está aqui embaixo, como posso respeitar quem está lá em cima? Eu aprendi uma coisa e aprendo sempre. Aprendi com o meu próprio pastor, que meu pastor numa das pregações falou, como é que um obreiro quer respeitar a Deus se não respeita nem o seu próprio que está vendo? Imagine Deus que não está vendo. Aí eu vou entender que eu tenho que respeitar tanto a Deus, como a quem está aqui na terra, como também a hierarquia dos céus. Como assim, pastor? Vamos lá. Foi lido aqui, Coríntios 11, 23, sim ou não? Jesus, na noite que foi traído, paratidome, que significa no grego, para atrair aquele que está perto, ou aquele que está ao redor. Quem está ao redor de Jesus foi Judas. Quem traiu foi Judas. Porque nem todo mundo que bate a mão nas suas costas é seu amigo. Às vezes nós pensamos que quem está ao nosso lado vai nos ajudar, mas vai nos trair. Por isso que Jesus disse, por isso que Paulo disse, na noite que ele foi traído, tomou o pão. Por que ele começa pelo pão e não pelo vinho? Alguém sabe? Porque pão na Bíblia é comunhão. E não tem como eu ter comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com o meu próximo. Eu vou mais fundo. Aleluia. Eu estou sentindo a graça dessa manhã. Como é que eu quero ter aliança com Deus se eu não tenho uma aliança com meu irmão? Eu não gosto dele, porque ele prega assim, porque ele se veste assim, porque ele fala assim, porque ele não olha para mim. Mas o centro das atenções, quem tem que ser é Deus. Eu sei que no dia a dia da correria você fala, eu me sinto só, mas você não está só, você está acompanhado. Na noite que ele foi traído, ele pegou o pão e ele partiu. E disse, tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por... Palavra corpo significa soma. No grego, traduzido por inteiro. Porque Deus não gosta de adoração pela metade. A adoração tem que ser por inteiro. Jesus está no casamento, o que acaba? Vinho. O que ele manda encher? Talhas de água. Mas pela metade? Por inteiro. Se ele quer por inteiro a sua adoração, é porque ele te ama. É porque ele quer que você se entregue por completo. Eu não sei, talvez você chegou aqui com poucas forças, mas a Santa Ceia é para trazer forças para você. A Santa Ceia é para te dar forças nessa manhã de hoje. Pão, comunhão. Comunhão ou comungar, sentar-se para ter comunhão com o próximo. Vamos entender que João, quando ele vai escrever o seu livro, no capítulo de número 19, ele vai estar trazendo sobre a crucificação de Jesus. E por ser crucificado, aqui o pão significa carne. Aonde nós vamos mastigar, preste atenção,
Só vou dizer uma vez. Mastigar. Quando você mastiga algo, o que acontece? Você tritura e rasga. E o que aconteceu com Jesus no caminho do Gólgota foi triturado. As chicotadas, chibatadas, cortou, a ponto de aparecer os seus órgãos internos. Então, quando você pega o pão e você põe na sua boca, simbolizando o corpo de Cristo, você está triturando e rasgando. Mas espera aí, pastor, aonde nós vamos chegar com isso? Quem participa do pão está tendo comunhão com ele. Está sendo cortado, amassado, triturado. Mas quanto mais está dentro da sua boca, mais comunhão você tem com Cristo. Aleluia. Aí eu vou entender que João, quando ele vai escrever isso, olha o que o texto vai dizer. Que existiam algumas teorias, que o povo dizia que quando Jesus morreu, teve teorias que foi mentira. A primeira teoria seria a teoria do desmaio. Que ele tinha desmaiado na sexta e acordou no domingo. A segunda teoria é a teoria militar, onde ele foi crucificado a ser levado pelo exército de Roma. A terceira teoria do acidente, que Jesus ele foi pego e crucificado na cruz por engano. Estão querendo diminuir o efeito da cruz sobre Jesus para com o povo. Só que Jesus Cristo, ele ama todos nós. Repito, Jesus Cristo, ele ama todos nós. Porque quando participamos da ceia, participamos de Cristo e temos comunhão com ele. Escute, eu posso entender que nesse texto, Jesus Cristo, ele está passando pelo caminho, levando a sua cruz nas costas. Quando Jesus ele leva a sua cruz nas costas, ele vai estar já com o corpo dilacerado, sangrando, com dor e totalmente ensanguentado. Bem verdade que João vai escrever que Jesus foi crucificado no horário sexto. Jesus foi crucificado no horário sexto. Se ele foi crucificado no horário sexto, pelo horário romano, vai ser aproximadamente meia-noite. Se ele foi crucificado à meia-noite, então teria mais ou menos uma faixa de 15 a 30 minutos até a morte. Só que o livro de Marcos vai dizer ao contrário. O livro de Marcos vai dizer que ele foi crucificado no horário terceiro, que seria às 6 horas da manhã. Então vamos entender uma coisa? Como é que o relógio vai voltar para trás se o relógio só vai para frente? É que o horário romano é diferente do horário judaico. Então eu vou ficar com a tese que está escrito no livro de João, que Jesus ele foi crucificado no horário sexto, à meia-noite. Quando Jesus está crucificado, o último suspiro dele foi quando deram vinagre na boca dele e ele cuspiu. E eu fui entender, com muitos anos de estudo, por quê? Porque vinagre, quando você põe numa ferida, ela fecha. Vinagre, quando você põe em um corte, ela fecha. E sabe o que acontece? O sangue para de jorrar. Mas espera aí, o sangue não tinha que ser expelido? Não tinha que sair para fora? Como é que vai sair para fora se estão querendo fechar? Porque vinagre fecha, cicatriza, só que também dói, machuca. E as dores que Jesus precisava sentir, não eram as dores que colocavam nele, e sim dos nossos pecados. Já pegou aqui.
Deus do céu, está descendo tanto manto aqui, eu não estou nem entrando no esboço ainda. Aí eu posso entender que quando Jesus ele está lá, ele vai dizer uma palavra-chave. Tetelestai. Era uma palavra usada para quem pagava suas dívidas na época. Essa palavra, quando era dita, um certo homem ia num local onde vendia escravos, e lá ele escolhia os escravos que ele queria levar para ele. E aí ele escolhia, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero essa. Aí alguém chegava e falava, mas você vai pagar como? Meu sangue na cruz do Calvário. Pela maravilha. Quando ele vai escolher, porque eu fui escravo do mundo, eu fui escravo da droga, eu fui escravo do espiritismo, eu fui escravo do homossexualismo. Aí Jesus falou, eu quero você, eu quero você, eu quero você. E a forma de pagamento, meu sangue na cruz do Calvário. Enquanto eu estiver lá na cruz do Calvário, eu vou dizer só uma palavrinha, qual? Tetelestai. Já está consumado. Quer dizer o quê? Eu já paguei a tua dívida, tu não deve mais nada para ninguém. Aleluia. Glórias a Deus. Escute. E levar-se-á às suas costas a cruz, para um chamado lugar conhecido como Caveira, que em hebraico significa Gólgota, onde crucificaram ele e dois, cada um de um lado, que seriam dois ladrões que já estavam condenados. Esses dois ladrões que estavam do lado de Jesus, estavam ali porque cometeram crime. Repito, os dois ladrões que estavam crucificados junto com Jesus, estavam lá porque cometeram crime. Só que Jesus crime nenhum cometeu. Mas queriam colocar Jesus Cristo como criminoso. Mas não vai dar certo. Porque o final vai ser emocionante nessa manhã. Aí eu posso entender que naquele tempo, quando Jesus ele leva aproximadamente de 30 minutos a 3 horas para desfalecer e entregar o seu espírito a Deus, o texto vai dizer que o local onde que ele estava era em Jerusalém, próximo da cidade de Jerusalém. Era tempo de Páscoa, era festa. E aí o que acontece? Para que não viesse ter muito escândalo, eles tentavam encurtar a rota ou mudar a rota de quem vinha de outra cidade para a festa, para a Páscoa. Só que quem chegava, a primeira vista que via, era o Gólgota. E quem estava pendurado? 2 ladrões e Jesus no meio. 2 ladrões e Jesus no meio. Na direita, o primeiro ladrão. Este era Dimas, ladrão e salteador. Na esquerda estava o segundo. Esse daí era Gesta, que também era salteador ou ladrão. Bem verdade que quem estava no meio era Jesus. Então chegam os soldados e começa a tentar dispersar o povo, mas o povo olha e fala, nossa, olha esse aqui, esse daqui eu já conheço, é Gesta. Ele roubou muito. E aquele? Aquele é Dimas. Mas e esse do meio? Esse daí é um tal conhecido como Jesus Nazareno. Mas qual é o crime dele? Rei dos judeus. Como é que é? Rei dos judeus. E desde quando? Não, está errado isso daí. Vamos recapitular, isso daí está errado. Aí chega alguns soldados romanos até Pilatos e fala, Pilatos, o povo está interrogando nós para saber qual é o crime dele. Então me diga o que eu tenho que escrever aqui para me colocar a plaquinha lá em cima. Aí ele vira e fala, ó, escreve em hebraico, aramaico e latim. Hebraico era a linguagem local, o grego a linguagem usual do tempo e o latim o oficial.
Então, teria toda a abrangência de quem chegasse e entendesse o que estava escrito. Quando ele fala para escrever, o que ele escreve? Escreve isso em 3 linguagens. Este é Jesus Nazareno, Rei, doce Deus. Tem gente chegando para ver a festa, mas vai ter que ver quem é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vou dizer mais rápido aqui, para todo mundo entender. Olha o que acontece. Jesus, ele dá o último suspiro, e aí o que acontece? Vão quebrar as pernas dos 2 ladrões. Para quê? Para que era quebrado as pernas dos ladrões? Para que o osso da perna ficasse exposto e a medula óssea ou órgão hematopoético, para quem conhece ciência ou física, fique exposto para fora e para que a pessoa sinta dor e para que a pessoa morra mais rápido. Só que quando vão chegar na vez de Jesus, alguém grita e fala, não precisa, porque já morreu, suspirou pela última vez. Então Jesus não tem perna quebrada. Por isso que a igreja tem andado e crescido em muitos lugares, porque a igreja com perna quebrada é porque tem problema no meio dela. Mas quando a igreja começa a crescer e começa a andar, é porque ainda a medula óssea está funcionando e tem reprodução de vida nela. Aí chega um soldado e fala, então vamos perfurar a lateral dele. Aí perfura a lateral esquerda e vai sair de dentro água e sangue. Aquela lança perfura uma membrana que faz a proteção do coração, chamada membrana pericardial, onde contém água e sangue. Toda mãe aqui, tem algumas mamães aqui e sabe muito bem que quando a bolsa estoura, começa a sair água e sangue, significado de luz, significado de vida. Aí quem está lá embaixo está dizendo bem assim, matamos os reis dos judeus. Só que em vez de matar, não mataram não, porque está renascendo um novo rei. Um novo rei. Um novo rei sobre as nações. Aí eu posso entender que Jesus lá em cima, ele só precisava do quê? De um empréstimo. Aí não, Jesus. Ele está lá em cima, mas ele precisa do empréstimo, porque ele vai usar só 3 dias. Eu gosto de Bíblia, irmão. Se não tiver Bíblia, eu não gosto. Chega um homem do governo e fala para Pilatos, me dê o corpo de Jesus, porque eu vou colocar no meu sepulcro, que eu tenho lá guardado, e vou deixar ele lá. Só que, ao mesmo tempo que tiraram Jesus, limparam, deixaram Jesus bonito, enfaixaram, colocaram Jesus lá, e lacraram com uma pedra muito grande, e segundo a história vai dizer que colocaram o selo romano, para que não viesse ser deslacrado, para que não roubasse o corpo de Jesus. Só que ao 3º dia, até remover a pedra, teria que ter aproximadamente 8 homens para remover uma pedra. Somente um anjo. Meu Deus, aleluia. Deixa eu me assentar aqui que cansei. Tudo bom, Senhor Jesus? Aí quem chega no túmulo? Os discípulos. Negativo. Os discípulos estão trancafiados, a porta está trancada, tem cadeira atrás da porta, porque eles estão com medo de ser preso também. Só que quem chega no túmulo são as mulheres. Aí chega, quem tu procuras não está mais aqui. Já ressuscitou dentre os mortos. Aí Jesus não podia entrar pela porta, o que Jesus fez? Eu vou atravessar a parede. Já que ninguém quer abrir porta para mim, é isso que eu estou à porta e bato e ninguém abre, então eu vou fazer a minha obra da minha parte, do meu jeito. Sou eu mesmo, Judas. Não, sou eu mesmo, André, sou eu mesmo, Pedro. Cheguei. Pedro olha e fala bem assim, hã? E aí, Tomé, gostou? Põe a mão. Põe a mão. Está aqui o corte, está aqui os ferimentos. Ao pé. Mas como é que pode? Como que isso pode acontecer?
É o Senhor mesmo. Todo mundo se dobra e fala, se levanta. Porque a partir de hoje, vocês vão ser meus mensageiros na terra. Aleluia! E eu fecho a mensagem agora. Quando Jesus está na cruz do Calvário, e todo mundo começa a olhar aquela placa, olha o que o texto vai dizer, eu vou fechar agora, por isso que eu dei toda essa volta aqui, esse pano de fundo, para que você venha entender o que Pilatos está querendo dizer. Quando Jesus está na cruz do Calvário e vão ver aquela placa dizendo Rei dos Judeus, os judeus vão chegar até o sacerdócio, vão dizer para ele, está errado. Tem que dizer que ele que dizia que era Rei dos Judeus, e não que ele é. Ele dizia, mas ele não é. Para quem estava aqui embaixo, ele não era. Só que Pilatos escreveu. Glória, glória. Aí chegaram até Pilatos e falaram, Pilatos, muda a escrita, porque está errado. Aí Pilatos virou e falou, o que eu escrevi. O que está escrito da minha e da tua história, ninguém apaga. Eu não queria entrar, mas ainda dá, tem 3 minutos, dá para mim fechar. O livro de Apocalipse, capítulo número 3, se não me falha a memória, vai dizer que existe um livro fechado com 7 selos. Pode ser que eu me engane no capítulo 4 ou capítulo 5. E esse livro que é fechado com 7 selos, João vai ter a visão. E diante dessa visão ele vai enxergar esse livro. E não pode ser pegado, tocado, nem se aproximar desse livro. Mas o livro de Salmo vai dizer que esse livro, ainda antes que eu era informe, existia um livro que falava sobre a minha e a tua vida. Se esse livro que está no livro de Salmos é o mesmo livro que está no livro de Apocalipse, que ninguém pode tocar, nem mexer e nem tocar, aí Salmos vai dizer, no capítulo número 126, que este livro seria a minha e a tua história. Não pode ser tocado, não pode ser movido, não pode ser desatado. Então quer dizer que a minha e a tua história está atada a 7, é o texto que diz. Mas espera aí, pastor, a minha vida só anda em trancos e barrancos. Satanás tem se levantado, Satanás está querendo mudar minha vida, está querendo matar meus filhos, está querendo fazer isso, aquilo, outro. Satanás não tem poder de fazer nada. E eu te provo. Quando Deus está lá no céu, com a sua reunião, chega Satanás e passa rodeando a terra e chega até lá em cima, aí Deus pergunta, onde vieste? Ah, de rodear a terra e passear por ela. Certo pregador, eu perguntei para ele, e aí, meu amigo, como é que você está? Estou bem. Por onde tu anda? Um dia eu estou aqui, um dia eu estou ali, um dia eu estou ali, um dia eu estou lá, outro dia eu estou almoçando, está sendo uma igreja do amigo dele. Aí eu virei para ele e falei bem assim, tu está igual ao Satanás, né? Por quê? De rodear a terra e passear por ela, né? Vai para a rede social, vão me criticar. É porque se eu não obedeço o meu pastor que eu estou vendo, eu estou aqui, mas eu estou debaixo da bênção do meu pastor. Né? Aleluia. Eu prego por aproximadamente 15 dias por mês. Só que Santa Ceia e doutrina tem que estar lá. Tem falta não. Faltou 2 minutinhos, já está me ligando. Tu está por onde, meu filho? Por que não vieste? Obedeça o seu pastor. Eu sempre aprendi isso. Aí eu posso entender que quando ele está lá no céu, aí Deus vai falar, viste o meu servo Jó vir, mas ele só é assim porque ele tem tudo, mas deixa eu tocar nele, deixa eu tirar tudo, que tu pode tocar em tudo, mas na alma dele tu não toca. Porque o inimigo tem limite para me tocar e para te mas ele tem que pedir permissão. Então ninguém pode mudar a sua história. Ninguém pode mudar o ponto final da sua. Só que quem pode mudar a minha, a sua história, é eu e vou. Eu decido se hoje eu venho para a igreja ou não. Eu decido se hoje eu sou cristão ou não. Quem faz a minha história sou eu. Deus até chama. Eis que estou à porta aí
Se alguém ouvir, eu entrarei, cearei com ele. Mas se não ouvir, não abrir a porta, eu não vou forçar ninguém a fazer nada. É Bíblia. Para fechar. Aí João chora porque não tem ninguém para abrir o livro e desatar os 7 selos. Aí alguém diz bem assim: não chore, eis aí o leão da tribo de Judá, o que pode desatar o livro dos 7 selos. Só que quando ele olha, ele vai ver o que? Um cordeiro. Porque antes de eu ser alguém mais importante, eu tenho que começar por baixo. Não. Você não entendeu. Antes de chegar a ser leão, eu tenho que começar por... Porque ninguém começa por cima. Deus de maravilha. Quem começa por cima é porque está fazendo coisa errada. Vão me criticar, mas eu vou falar. Rede social é uma bênção. Do mesmo jeito que ela te sobe, ela pode te descer. Mas eu vou falar. O que mais tem hoje em dia é que a gente subindo muito rápido, mas a queda é uma só. E eu te provo na Bíblia. Moisés está no deserto. E o que ele está vendo? Sarça. No deserto, pastor, sarça é normal pegar fogo. Por causa da combustão e do calor. Só que a sarça pega fogo, se consome e cai. Só que ele viu uma que pegava fogo, mas não queimava, não caía, mas não se consumia também. O fogo queimava, mas ela ficava de pé. E o que mais tem hoje em dia é gente pegando fogo aqui dentro, é gente pegando fogo dentro da igreja e caindo lá fora. Eu posso ter fogo na minha vida, pastor? Posso. Mas o mais importante é ter resistência. Eu posso pular, eu posso rodar, eu posso falar em línguas estranhas, eu posso profetizar, eu posso revelar CPF, RG, até pode. Mas se não tiver resistência, amanhã está caindo. Então vamos ter garra, fé, buscar ao Senhor. A cerimônia está aqui. Aqui está o banquete do Senhor e você vai participar nessa manhã. E creia que quando Jesus morreu na cruz e pagou a dívida dos seus pecados, ele falou: Teotel testai, eu já paguei, acabou. Agora nova vida, aliança, comunhão e paz. Fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo. E a Senhora abençoe a oportunidade.